Vamos começar com o Manfred, que é de mercado, aí, que conhece bem mercado. Manfred, é possível responsabilizar sem desestabilizar? Primeiro, obrigado pelo convite de novo, Nassif. Prazer estar aqui com a Júlia. Antes, você fez uma menção interessante, realmente, no caso da Libor, houve penalização, inclusive multas bilionárias, né? Só que aí tem uma pequena diferença antes de responder sua pergunta, né? A Libor foi um caso clássico do interbancário, e hoje a gente tem um caso diferente, que é no mercado futuro. Então, só fazer essa reparação, né? Não muda a questão que você coloca, mas muda a forma, né? Primeiro, Nassif, vou ser sincero com você. Provar manipulação é uma coisa bastante complicada, Sim, extremamente complicada. sem dúvida. Ah, mas eu sei, eu ouvi falar, me falaram aqui. A Júlia pode me ajudar. Eu não me lembro, Júlia, você me ajuda aí, você que é de direito. Eu não me lembro, desde que eu atuei no mercado, desde que eu saí até hoje, que a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil conseguiu prender alguém por manipulação de preço. Eu não me lembro. Não, daí falta vontade. Então, eu quero lembrar, você é muito nova, o Nassif talvez vai lembrar, teve um caso famosíssimo, antes de responder tua pergunta, não vou fugir não, Nassif, você me conhece. Só para situar, teve um caso famosíssimo, mas que até a Veja mostrou, Nossa. que foi o caso Cobrasma. Luiz Sim, Eulálio Vidigal, ex-presidente da Fiesp. E na hora das provas materiais, como diz o pessoal do direito, nada aconteceu. Mas até a matéria na Veja, na época, praticamente é como foi parecido com a terça-tarde. Duas pessoas me ligaram aqui em casa, o pessoal sabia o pacote todinho à tarde. Eu nunca vi também saber o pacote inteiro. Tanto que o ministro fez na televisão, o mercado deu até os números exatinhos. Eu nunca vi com tanta exatidão. E o caso Cobrasma foi um caso realmente e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que aconteceu é que quem estava envolvido teve problemas. Então, primeiro, a gente precisa esclarecer que manipulação é um negócio muito complicado de provar. Outra coisa que eu tenho me debatido bastante, né? Eu estava na Fundação Getúlio Vargas agora de manhã, lá no workshop lá de desenvolvimento econômico, é que as pessoas não sabem aritmética na CIF. Então, vamos fazer um exemplo. Eu, você, a Júlia, vamos dizer que a gente tem, cada um, 10 trilhões de dólares. E eu não vou dizer que a gente combinou, mas vamos dizer que nós falamos assim, olha, vamos apostar Brasil. Se a gente juntar aqui para comprar em 4 dias algum ativo no Brasil, são 30 trilhões de dólares. A gente vai levantar qualquer preço em qualquer lugar do mundo. Então, as pessoas não admitem que no bolo do dinheiro, para as coisas subirem ou caírem, eu preciso ter mais dinheiro que os outros. sim. Isso é uma coisa que também o pessoal não admite, né? É um problema do mercado. Agora, respondendo a tua pergunta, eu vou ser modesto, vou esperar a Júlia. Para mim não vai acontecer absolutamente nada. No meu entendimento como economista, depois vamos ver a posição da Júlia e pessoal da área de direito. Cabe a monitoração, fiscalização, supervisão e intervenção, neste caso, a autoridade monetária, que no caso brasileiro é bem diferente do resto do mundo, que as pessoas não sabem, né? A gente chama o Banco Central de quarto poder, e a gente chama o Banco Central de quarto poder por uma razão. Para as pessoas que estão assistindo que não sabem, só o Banco Central pode decretar a liquidação de uma instituição financeira. Não é o judiciário. Hum, Não é o judiciário. Então, uma empresa privada, recuperação judicial e falência é no poder judiciário. Agora, em relação à instituição financeira bancária, as pessoas não conhecem. A força do Banco Central, desde 1965, de sua criação, só ele, Nassif, pode liquidar uma instituição financeira. Então, não é o poder judiciário. Então, a gente diz que é o quarto poder.
Então, dizer que a autoridade monetária, mesmo com a lei complementar da independência, mesmo com alguns problemas operacionais que hoje tem lá, e eu tenho uma visão que está cada vez mais forte, que o regime de metas colocou o Banco Central numa cadeia, numa Sim, algema, sim, sim, sim. que ele não pode usar os instrumentos de política monetária, ele só pode usar um, né? E para finalizar, né, o pessoal lá da Federal de Fluminense viu minha entrevista com você e entrou em contato, falou que quer aprender derivativo. E eles fizeram um paper de teste de eficiência de regimes de meta de inflação em 38 países. O Brasil é o regime de metas mais conservador do mundo, inclusive na questão de cumprir a meta. Tem uma discussão qual o índice de preço que deve ter, e, você não vai ser novidade, né? Na média de taxa de juros desses 38 países, nós estamos em segundo lugar. Então, um negócio que é um teste muito bem feito, tá? De econometria, que prova que eu já estou começando a achar, viu, Nassif, que isso é uma camisa de força. E isso, é Então, isso. assim, então, assim vou ver o pessoal do direito o que acha, mas assim, a autoridade monetária, juridicamente falando, no Brasil, tem uma força tremenda. Então, o ponto que eu queria colocar, Manfred, você colocou bem. Aliás, eu Ah, lembro a Cobrasma, depois daquele tombo todo, aí o mercado. lembra, não? Lembro, o mercado voltou a comprar Cobrasma, daí eu conversei com alguns operadores e eles falavam, não tem empresa boa ou ruim, tem empresa barata ou cara. Agora ela ficou barata, então. Não, ali Então, foi mas mais interessante, né? Porque o controlador falou do resultado, o controlador deu entrevista falando do resultado, fez uma chamada de capital e depois saiu prejuízo. que loucura, ali foi bravo. Então, mas o ponto que eu queria ver com a Júlia também, primeiro, quando você pega lá a investigação que houve da Laibon, eles pegaram as comunicações entre empresas aí, que hoje, cá para nós, com o WhatsApp e com as linhas aí de Bloomberg e tudo aí, você pode chegar. Mas o ponto central não é criminalizar o mercado, é tirar. Você colocou bem, o Banco Central está numa armadilha, ele não consegue sair dessa armadilha. Essa armadilha criou uma inércia terrível. Então, esse empurrão vindo de fora, estabelecendo aí a responsabilização de agentes que venham a ser descobertos em trabalho de cartelização, isso pode ajudar a tirar da inércia. Mas eu queria ver com a Júlia aí, Júlia, em relação aí à inércia do Banco Central. Como Posso analisar? fazer um adendo? Pode só fazer um adendo, Nassif, rapidinho, Vai lá. para a Júlia também esclarecer. Pela lei complementar, a tal de independência está mostrando o seguinte: o país não pode ser refém do presidente do Banco Central. É isso. É isso. O Banco Central é um órgão, uma autarquia federal do Estado brasileiro. A independência do mandato parece que deu o poder monárquico ao presidente, quer dizer, nós vamos viver ao que o presidente, qualquer ele que seja, não precisa ser o Campo Neto, o que ele acha e o que ele acha que pode fazer no Banco Central. Sem Só ter vou sido deixar eleito. isso ali. Sem ter sido eleito. Então, Júlia. Bom, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Manfred. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. Minha primeira participação aqui no programa do Luiz Nassif. Já sou sua fã há muito tempo, assisto os seus programas, te acompanho no Twitter, X, não sei como é que a gente chama agora. Manfred, um prazer te conhecer. E assim, eu só queria fazer um comentário inicial, que eu amei o nome da nossa live aqui de hoje. Especulação com câmbio é caso de polícia? E eu já vou dar um spoiler para vocês. Para mim, pode até ser que seja caso de polícia, mas não sei se é caso de improbidade administrativa. Eu trabalho hoje com direito administrativo e vou ser bem sincera, eu tenho a mesma preocupação, e agora aqui como operadora do direito, eu tenho a mesma preocupação que o Manfred tem. Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum, especialmente, e aqui falando da responsabilização por dano ao erário, eu acho que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque hoje, com a modificação, e aqui a gente está falando, né, um juridiquês, mas a gente teve uma modificação muito significativa na lei nos últimos anos, a jurisprudência ainda está se montando, e uma das coisas, dos pontos principais da nova lei de improbidade administrativa é a exigência do dolo. Então, como é que a gente vai comprovar que efetivamente houve má-fé,
né, por parte de algum dos agentes, seja ele o presidente do Banco Central, sejam os outros envolvidos. Então, para a gente conseguir formar essa rede, seja por uma ação, seja por omissão, e daí aqui respondendo a sua pergunta, a gente vai ter que demonstrar o dolo de qualquer forma. Então, essa é a minha maior preocupação hoje em dia em relação à responsabilização de todos esses agentes envolvidos, seja do mercado financeiro, seja gente de dentro, né, do Banco Central. E essa preocupação que o Manfred trouxe agora no final, eu quero ver como é que o Galípolo ele vai se comportar, né? Enfim, aqui a gente fala de uma autonomia, de uma independência do Banco Central, que não é da figura do presidente. E será que essas políticas de juros, né, de juros altos, de despreocupação com o investimento estatal, será que elas deram efetivamente a saída? Será que numa justificativa, numa ação de improbidade administrativa, ele pode ter falado, era uma escolha minha, e infelizmente deu tudo errado, e a gente vai ter que lidar agora com todos os danos. Então, essa é uma preocupação muito grande por parte dos juristas e que a gente tem conversado bastante nessas últimas semanas, muito embora essa especulação já venha de alguns meses, né? E teve um boom agora nessas últimas semanas, isso já vem sendo discutido há algum tempo. Então, respondendo a tua pergunta, acho muito difícil que isso chegue em algum lugar. E eu, como advogada, né, que atuaria na defesa, eventualmente, de um desses agentes, já te falaria que seria uma defesa, hoje, com a nova lei de improbidade administrativa, muito tranquila de ser desenvolvida. A gente tem milhões de teses aqui para desenvolver. Sim, sim. Não, deixa eu só colocar aqui, que quando eu coloquei o título, eu não estava pensando na improbidade do Banco Central. Porque mesmo o Banco Central, se for ver por que ele não atuou a semana passada, aí também precisava ter bala na agulha, que nem disse o Manfred aí também. Então, você tem mil argumentos técnicos para justificar uma coisa ou outra. Estou falando especificamente da formação de cartel na formação de preços do dólar. Esse que é o ponto que eu vejo sinais aí, caso se possa apurar, aí você tem crime. Você tem um crime, não adianta. A gente não consegue identificar os crimes, mas é fácil. O Banco Central tem controle de todos os investimentos de fundos e tudo. Quando, por exemplo, o JP Morgan dá o apito da desmancha boiada e sai correndo do país, aquilo lá provoca toda uma avalanche. Então, é fácil você... Fácil não é, mas você tem condições de pegar os movimentos desses fundos e pegar as sinalizações que passam para o mercado também.